que eu tenho para falar com vocês. Você que tá chegando aí agora, tenha uma boa noite, uma ótima quarta, né? Um ótimo finalzinho de quarta-feira. E o que eu tenho para falar com vocês do auxílio emergencial? Eu tô recebendo muitas, mas muitas perguntas nesse sentido. Já sabe o valor? É igual, não sabemos o valor ainda. O Bolsa Família vai ser excluído? Não, não vai ser excluído. Mães solo vão ter cota dupla? Então, o governo pretende retirar a cota dupla das mães solo, mas eu não acredito que eles vão conseguir. E por quê? A partir do momento que eles apresentam um documento, vamos lá, gente, o relator do Pacto Federativo, que é onde vai tramitar a questão da calamidade, do dinheiro do auxílio emergencial, ele já tá com o documento, tá? Ele já tá com o documento para ele. O que que ele vai fazer agora? Ele vai analisar, ele vai fazer a leitura e vai apresentar para os líderes e para os parlamentares. Aí o que vai acontecer? Esses parlamentares vão discutir se de fato vai ser necessário retirar, se vai poder aumentar. Eu, Michele, tô dando minha opinião agora. Acredito que o valor vai ficar entre 250 a 300 reais. E por quê? Porque é o valor que estava previsto na medida provisória número 1000, que não foi votada. Amanhã nós temos aí sessão plenária da Câmara dos Deputados, que começa às 10 horas da manhã. Não tem a previsão de votar ainda a questão do Pacto Federativo. E que está previsto lá dentro do pacto, da lei lá, o auxílio emergencial e a cláusula de calamidade. E o que vai acontecer a partir de amanhã? Eu acredito que o relator vai analisar e vai relatar. O que significa isso? Ele vai falar o que ele pretende mudar, o que ele vai garantir ali dentro. E na hora que ele lê aquele documento, ele vai defender aquele documento ou ele vai discordar daquele documento. Então, esse prazo pode ser um prazo de até 3 semanas, segundo o presidente Bolsonaro já tinha falado em uma coletiva. E por que que ele falou isso? Porque ele pretende fazer o pagamento em março para as pessoas. Hoje teve uma notícia no jornal que falou exatamente do cruzamento de dados do auxílio emergencial. Parece que o cruzamento de dados vai ser muito mais rigoroso para que aquelas pessoas que não têm direito não recebam. Por quê? Porque nós vimos que o antigo auxílio emergencial, muitas pessoas que não precisavam receberam. Então, essa análise de dados criteriosa pode reduzir, porque eles vão fazer uma análise a partir de 11 bancos de dados, que foi utilizada também pela plataforma desenvolvida pelas Secretarias de Governo Digital, de Previdência e Trabalho. A nova base será usada também para outros programas de renda. Então, o que vai ser utilizado? Eles vão analisar os seus dados no CAGED, no INSS, no MEI, no CNIS, e apenas pelo seu CPF vai ser possível identificar se é servidor público, se não é, se é militar, se é aposentado, se é pensionista, se é empresário e quem são seus dependentes do imposto de renda. Ou seja, provavelmente, se você foi dependente do imposto de renda de alguém em 2019, 2018, você deve ficar excluído aí do auxílio emergencial, pelas informações que a gente teve aí de notícia de última hora.
Então, nós precisamos aguardar que esse documento que está sendo analisado pelo relator, que é o Márcio Bittar, ele é senador e recebeu esse documento da mão do ministro Paulo Guedes, que é aquele ministro da Economia. Ele passou esse documento, aí, através dessa análise, ele vai relatar, ele vai defender ou ele vai criticar esse texto. A partir daí, os congressistas, que são os parlamentares, senadores e deputados federais, vão opinar, vão questionar, vão propor emendas. Por isso, o prazo de 3 semanas. Porque eu acredito que ainda vai ter muita discussão a respeito dos beneficiários. Tem muitas notícias fakes aí rolando, inclusive links de acesso para auxílio emergencial. Não cliquem nesses links de acesso, porque podem ser links que podem buscar os seus dados e causar um prejuízo a vocês, porque ainda não temos nenhuma confirmação do auxílio emergencial para fazer o cadastro. Então, não saiu nada do auxílio. O auxílio vai ser implementado. Vai ser porque o presidente já falou, os parlamentares todos já estão aí, aqueles que estavam mortos, que nem abriam a boca, já tá todo mundo falando de auxílio emergencial, e nós, né, que estão aqui defendendo o auxílio há muito tempo, que éramos taxados de doidos, que queríamos quebrar o país, agora ficou comprovado que quem estava certo éramos nós, né, que estávamos aí defendendo o que é justo e o que é de direito para garantia do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, vocês estão vendo que vai ter o auxílio emergencial, mas ainda não foi definido o auxílio. Não foi definido o valor, foi falado, foi aventado pelo ministro da Economia que poderia ser 4 parcelas de 250. Mas foi falado por outros parlamentares que poderia seguir aí as regras da medida provisória número 1000, aquela que perdeu a validade lá atrás, que os parlamentares não tiveram coragem de votar. E como eles estavam em eleição, eles estavam se lixando para a população. Então, eu espero que vocês não tenham memória curta. Tem um monte de parlamentar agora falando de auxílio emergencial. Eles não abanaram nem o rabinho deles para falar de auxílio emergencial durante 12 meses. E agora tá todo mundo falando. Eu espero que aqueles que estão falando lutem para que as mães solo continuem com as 2 cotas, para que as pessoas do Bolsa Família permaneçam e que recebam de fato os valores que são os valores justos e que eles também se unam à nossa luta, que é uma luta de quase 12 meses e que eles estavam dormindo. Agora eles acordaram porque a eleição deles é ano que vem, gente, acordem. Então eles não podem ficar sem dar resposta, porque eles sabem que a resposta que nós vamos dar para eles é na urna. E ai de vocês se esquecerem, porque eu vou lembrar todos os dias. O sofrimento é muito grande, o sofrimento é gigante, vocês estão aí o tempo inteiro, tem famílias destroçadas, famílias passando fome e os parlamentares dormindo, os parlamentares esqueceram da realidade. Tanto que eles esqueceram da realidade, que eles esqueceram aí o significado da palavra emergencial, urgência. O que é urgência, gente? É agora, é amanhã, é imediato. Eles vão discutir, eles vão pensar quais são os valores. Mas eles estão pensando, sabe por quê? Porque eles não têm nenhum tipo de conexão com a nossa realidade. Porque a realidade deles é totalmente diferente. Enquanto a gente estava aí, as pessoas estavam passando fome, as pessoas estavam sem empregos, eles estavam lá contratando comissionados para os gabinetes, estavam lá gastando a gasolina que é você que banca, estavam fazendo um monte de coisa que eu prefiro nem comentar aqui, que eu já fico muito brava. Estão falando aqui que a sessão plenária foi cancelada. Então eu vou ver se foi cancelada. Vou comprovar. Vocês podem ter acesso, ó. Aqui, ó.
Vocês podem ter acesso à ordem do dia no portal da Câmara dos Deputados, através do site. E por quê, gente? Pelo princípio da transparência, tá? A transparência faz com que todos os atos... Cancelada, gente, foi cancelada, ó. Ordem do dia, sessão deliberativa extraordinária, prevista para 10 horas, cancelada. Então, eles não vão nem falar, não vão nem mencionar sobre auxílio amanhã. Eu já imaginava que dentro dessa sessão não ia ser falado porque não tem a previsão. E vocês sabem que para que aquele assunto seja discutido, aquele assunto ele tem que ser tratado na ordem do dia. E não tá ali a ordem do dia, o pacto e nem a questão do auxílio emergencial. Então eu já imaginava, não imaginava que eles iam ter a cara de